Oi, pessoal do oitavo, boa tarde. Esse vídeo é para a gente falar dos exercícios 1 e 2 que estão na nossa lista de revisão. Eu forneci de exemplo o relógio marcando 1 hora em ponto e 1 hora e 30 minutos. E aí a gente vai seguir esse modelo. Quando a hora estiver em ponto, o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande, vai estar apontando para o 12, e o ponteiro das horas, que é o ponteiro pequeno, vai estar apontando para a hora que está marcada, por exemplo, 1 hora. Agora, quando for 1 hora e 30 minutos, o ponteiro dos minutos tem que estar marcando que já passou meia hora, que já passou 30 minutos. Então, o ponteiro dos minutos vai estar na direção do 6. E o ponteiro das horas vai estar no meio do caminho, entre a hora atual e a próxima hora. Então, o ponteiro das horas está aqui no meio do caminho, entre o 1 e o 2. Aí, como que ficaria para 2 horas e 2 horas e 30 minutos? Ó, quando o relógio marcar 2 horas, o ponteiro dos minutos vai estar no 12 e o ponteiro das horas vai estar exatamente na direção do 2. E quando for 2 horas e 30 minutos, o ponteiro dos minutos tem que estar na direção do 6 e o ponteiro das horas tem que estar na metade do caminho entre a hora atual e a próxima hora. Então, o ponteiro das horas está na metade do caminho entre o 2 e o 3. Agora, aí, quando for 3 horas em ponto, o ponteiro das horas tem que estar apontando para o 12, porque são 3 horas em ponto. E o ponteiro dos minutos está apontando para o 12. O ponteiro comprido está apontando para o 12, porque são 3 horas em ponto. E o ponteiro das horas tem que estar aqui apontando para o 3, já que são 3 horas em ponto. E 3 horas e meia. Bom, 30 minutos é o ponteiro dos minutos apontando para o 6. O ponteiro comprido está aqui no 6. E já que são 3 horas e 30 minutos, o ponteiro das horas tem que estar no meio do caminho entre a hora de agora e a próxima hora. Então, o ponteiro das horas tem que estar no meio do caminho entre o 3 e o 4. Lembrando que o ponteiro das horas é o ponteiro curto. Então, assim ficaria um relógio marcando 3 horas e 30 minutos. Agora, 4 horas. 4 horas em ponto, o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande, vai estar no 12. E o ponteiro curtinho, que é o ponteiro das horas, vai estar na direção desse 4 horas. 4 horas e meia. Bom, sempre que for 30 minutos, o ponteiro dos minutos vai estar na direção do 6. E o ponteiro das horas vai estar no meio do caminho entre o 4 e o 5. Vamos numerar aqui o relógio. Aqui em cima é o 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí, agora, o ponteiro das horas tem que estar no meio do caminho entre o 4 e o 5, já que são 4 horas e 30 minutos. Então, aqui marquei o 4, marquei o 5. O ponteiro das horas está aqui no meio do caminho entre o 4 e o 5. 5 horas em ponto. O ponteiro dos minutos vai estar apontando para o 12. Então, o ponteiro grande no 12, e o ponteiro das horas vai estar exatamente na direção do 5. 5 horas e 30 minutos. Bom, sempre que for 30 minutos, o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande, vai estar aqui na direção do 6. E o ponteiro das horas? Bom, o ponteiro das horas vai ter que estar no meio do caminho entre a hora de agora e a próxima hora. Então, o ponteiro das horas estaria aqui no meio do caminho entre o 5 e o 6. 6 horas. Esse aqui eu não desenhei o relógio para lembrar como é que desenha o relógio. Você, primeiro parte, divide a circunferência em 4 partes iguais. Aqui. E aí, cada uma dessas 4 fatias, você vai fazer mais 2 tracinhos, dividindo em 3 partes iguais. Opa. Aqui em cima é o 12, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí, quando for 6 horas em ponto, 6 horas em ponto, 6 horas e 0 minutos, o ponteiro dos minutos tem que estar em cima do 12 e o ponteiro das horas vai estar exatamente em cima do 6. E para fechar, 6 e meia, vamos lá dividir o relógio. Primeiro, divide em 4 partes iguais
Faz tipo aqui uma cruz. E aí, cada uma dessas fatias, você vai fazer mais 2 tracinhos para poder ficar dividido em 12 horas. Aqui em cima tá o 12. Aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, 6 horas e 30 minutos. Quando for 30 minutos, o ponteiro dos minutos tem que estar apontando aqui para o 6. E aí, 6 horas e 30 minutos, o ponteiro das horas vai estar no meio do caminho entre o 6 e o 7. Sempre que for alguma hora e 30 minutos, o ponteiro já está à frente dessa hora. Então, estaria aqui no meio do caminho entre o 6 e o 7. O ponteiro das horas estaria aqui. Agora, além disso, nesse exercício, eu pedi para vocês calcularem o ângulo entre os ponteiros em algumas horas. Por exemplo, como é que a gente vai calcular o ângulo entre os ponteiros? Primeira parte, você tem que lembrar que se a gente pegar uma circunferência inteira, ou seja, pegar 360 graus, e dividir em 12 fatias, porque são 12 horas, 36 por 12 dá 3, 3 vezes 12, 36, não sobra nada. Agora, abaixo o 0, 0 por 12 dá 0, 0 vezes 12, 0, não sobra nada. Então, cada uma dessas fatias vai ter um ângulo de 30 graus. Então, aqui começando com o relógio marcando 1 hora. Tem exatamente uma fatia, 1 hora inteira, entre os dois ponteiros. Então, já que 360 graus dividido por 12 horas dá 30 graus, esse ângulo aqui já vai ser o ângulo de 30 graus. Agora, deixa eu pegar aqui um outro exemplo. No relógio marcando 3 horas. Bom, cada fatia dessa mede um ângulo de 30 graus, já que 360 dividido por 12 dá 30 graus. Então, nessa situação, a gente tem 3 ângulos de 30 graus, 30 mais 30, 60, mais 30, 90. Então, aqui nesse caso, a gente teria um ângulo de 90 graus entre os ponteiros. Vamos ver aqui um outro exemplo. O relógio marcando 4 horas. Bom, cada fatia dessa é um ângulo de 30 graus. Entre 2 horas seguidas, sempre vai ter o ângulo de 30 graus. Então, aqui no relógio marcando 4 horas, a gente tem 1, 2, 3, 4 fatias de 30 graus. E 4 vezes 30 fornece o ângulo de 120 graus. Então, esse ângulo aqui entre os ponteiros é o ângulo de 120 graus. E quando o relógio estiver marcando 6 horas? Bom, dá pra gente ver que o ângulo aqui entre os dois ponteiros é um ângulo de meia volta, então tem que ser um ângulo de 60 graus. Vamos ver se isso vai dar certo. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias. Cada uma dessas fatias mede um ângulo de 30 graus. E aí, 6 vezes 30, realmente esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. E agora, quando o relógio estiver medindo 6 horas e 30 minutos. Bom, se a fatia inteira é um ângulo de 30 graus, quando o ponteiro das horas estiver num momento em que é alguma hora e 30 minutos, o ponteiro das horas vai estar bem no meio dessa fatia. Se a gente divide 30 graus por 2 para saber quanto que é metade da fatia da hora, 3 por 2 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, sobra 1. Abaixo o 0, 10 por 2 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, não sobra nada. Então, metade dessa fatia, que é esse ângulozinho, é o ângulo de 15 graus. Então, tem um ângulozinho de 15 graus entre os ponteiros. A outra situação em que a gente vai ter um ângulo de 15 graus é esse aqui marcando 5,5. Ó, de novo, esse ponteiro está no meio do caminho dessa fatia, então esse ângulo aqui é um ângulo de 15 graus. E aí, de novo, o ângulo entre os ponteiros vai ser um ângulo de 15 graus.